Zelino, vaqueiro desse menino, cabra do braço pesado. Eu acho assim que cada ser humano, Deus traçou um projeto para a vida dele. Às vezes, eu estava ouvindo, por exemplo, a história de Ariano Suassuna, quando ele era secretário de Cultura. E ele tinha um funcionário que era relapso, às vezes chegava bêbado no trabalho. E Ariano Suassuna, para quem o conhece, as suas histórias, as suas paródias, ele era um homem assim, de coração muito bom. Uma pessoa que levou a vida contando, rindo das situações da vida, das dificuldades pela qual ele passou. E contando, ele disse que, na minha opinião, desses pernambucanos assim, defensor da cultura de Pernambuco, do Nordeste, que Ariano Suassuna era paraibano. Então ele ria das coisas que acontece assim. O pai dele tinha sido político e o pai dele foi inaugurar ali um hospital psiquiátrico. Aí ele disse que para dar uma terapia ocupacional àqueles pacientes de psiquiatria, claro, na expressão nossa de doido, foi dado a cada um paciente daquele, como terapia ocupacional, foi lhe oferecido ali um carro de mão. Um carro de mão. E aí saíram na frente assim, na época da inauguração, para oferecer a cada um carro de mão, e cada um recebeu o seu carro de mão, e cada um daqueles pacientes saíram empurrando ali o carro de mão. E teve um que saiu empurrando o carro de mão com a bacia emborcada. Aí o pessoal, não, rapaz, não é o carro de mão, você não deve andar com a bacia emborcada não, com a bacia para cima, a bacia do carro de mão. Aí o doido disse assim, se eu botar a bacia com a bacia para cima, o pessoal bota a pedra para eu carregar. Então, várias expressões. É bom você ir procurar no YouTube as paródias, né, as conversas de Ariano Suassuna. Ele fez até um trabalho, porque ele era formado desse de artes, né? Artes cênicas. Ele fez um trabalho acerca do Natal, o Natal assim, nordestino, bem pernambucano. Foi um trabalho espetacular, mais que eu vi da minha vida. O homem era... E a casa dele, né? A casa de Ariano Suassuna, já filmaram lá. Cada quadro é uma história de alguma coisa, né? Então, aí ele pegou, muitas coisas assim, sabe, que o nome dele, por exemplo, é Ariano, e um dia deu uma cheia muito na casa, perto da casa onde ele estava morando, e o pai dele pensou em fazer uma promessa ao Santo Ariano. Aí o pai dele viu na biografia de Santo Ariano que ele morreu afogado. Aí ia fazer uma promessa a ele para baixar a cheia. Ele disse, não, isso aqui, vamos procurar outro, que esse aqui não é bom para cheia não, que morreu afogado, né? Mas é um homem que ele tinha uma maneira de ser que o seu nome ficou fincado na história, né? E a gente não consegue. Agora, tem um artista plástico aqui em Vitória que ele trabalha com barro. Ele tem uma oficina ali na fazenda de Itamatamirim. É irmão de Soleno, né? Eu chamo o professor Soleno. É pessoa, homem culto também, né? Que eu gosto muito de conversar com ele. Pessoa sendo culta, né? E a gente quer assim um pouco ter essa vocação artística, essa vocação assim de ser blogueiro. A gente encontra graça aonde não encontram. E eu tava olhando que ele fez um Ariano Suassuna de barro, bem grandão. Aí eu lá no comentário, o trabalho, né, desse artista plástico que temos em Vitória, que trabalha com barro, o trabalho foi tão bonito, tão bem feito. Foi ele que fez essa obra de arte aí, do índio que estava aí na praça, né, em frente ali, a Câmara Vereador, e aquele índio agora foi tirado lá para outro local, né? Mas assim,
E ele fez também a estátua de Padre Renato, que está ali em frente à matriz de Santo Antão. É um artista que nós temos em Vitória, que só nos enche de orgulho. E eu disse assim, essa estátua está parecendo mais com Mariano Suassuna do que ele mesmo consigo. Né? Porque o jeito dele, aquele rosto assim de bem-humorado, de graça. Né? Essa semana eu estava conversando até com um amigo lá, um empresário aqui em Vitória. E eu disse a ele, olha, você observa, por exemplo, que os meus vídeos, a maioria eu falo sorrindo. E outra coisa, eu não tenho o hábito de falar mal de ninguém, não tenho esse costume, porque eu disse, olha, a vida mais engraçada que eu acho na vida, nesse mundo, que teve a vida mais engraçada foi Jesus Cristo, depois é a minha. Porque eu já tenho mais de 60 anos e eu tenho muita história bonita, muitas coisas que eu já passei, né? Eu sou desses motivos, eu só tenho um bom humor, só tiro bom humor, até das dificuldades, eu rio até das dificuldades. Quem acompanha o meu canal vê que eu vejo graça na grande administração do prefeito Paulo Roberto aqui em Vitória, né? Fiz um vídeo com Zé Maria, né? Com Damião de Pagão, eu já fiz um vídeo com Damião de Pagão e eu ri demais, até ele ficou rindo demais da história de Damião de Pagão, né? Porque eu acho assim para mim, que todas as pessoas têm história muito bonita para contar. Se eu conversar com alguém, eu vou começar a rir com ele. E não é rindo dele. Eu tenho um amigo aqui, já viu, eu converso com ele, tu tá rindo de mim, rindo de tu, e o que é que eu vou mangar de tu? Tu por acaso é palhaço porque eu tá rindo de... Não, é de algumas coisas que ele faz, que ele diz que me faz sentir alegria, né? Então, você vê os grandes artistas, a Patativa da Saré, Luiz Gonzaga, não é? A vida desses homens tem muito de proveito para nós tirarmos, né? Seu Calunga, né? Calunga, né? Daquele lá do Ceará, aquele velho que era bem chato. Quem vai ouvir aquele velho, a mensagem que ele dizia e não vai rir, né? Quer dizer, eu acho assim para mim, que a gente olhar para dentro de nós, para o nosso interior, vemos que nós temos muita história bonita para contar, tirarmos proveito dessa situação da vida de antigamente. E o blogueiro ele tem essa sina de contar a história. E a Mariano Suassuna até disse que ele disse assim, na minha família é assim, quem não é doido pega a pedra pro doido jogar, pro outro jogar. Quer dizer, né, assumindo o que ele realmente é, né? Que ele realmente era, né? Mas é assim, gente, a gente assim, eu tô aqui até com esse gibão aqui de vaqueiro. Eu comprei esse gibão quase completo. Eu tenho uma honra muito grande para mim, uma satisfação muito grande de o vestir. No momento aqui eu tô só com o chapéu de couro e com o gibão, né? Sem o peitoral, que está guardado. Eu tenho a honra de estar vestindo esse gibão que pertenceu à vaqueira Michele Caetano. É minha amiga de coração. Considero muito aquela vaqueira, amo muito ela. É lá do fundo do coração. Eu até um dia disse a ela, o nosso coração é quem escolhe de quem a gente vai gostar. E o meu coração escolheu gostar de Michele, admirar muito ela. E um dia ela estava com esse gibão na internet para vender, já tinha aparecido algumas ofertas, bem interessado, eu liguei para ela, é tanto, faça por tanto, baixou bem muito. Muito obrigado aí, Michele, pelo abatimento aí no preço, né? Eu disse, quando eu fui buscar, eu disse, olha, eu comprei você por esse preço, pode alguém botar 3 vezes mais que eu não vendo mais, porque eu tenho orgulho de dizer, esse gibão pertenceu à vaqueira Michele Caetano, que se for a graça de Deus, houver apoio da Secretaria de Cultura aqui em Vitória, eu acredito que eu vou receber esse apoio, que Paulo Roberto é um homem muito culto, é um homem professor, um homem com várias formações, e eu dou graças a Deus pelo prefeito que nós temos em Vitória, com a cultura, né, extraordinária que Paulo Roberto tem. Ontem eu estava até dando uma olhada na reforma que estava vendo ali naquela via, que sai do 3 de agosto para sair lá na Estrada Nova, está fazendo um trabalho muito bem feito, né, e eu agradeço muito a Deus por isso. Mas assim, gente, o blogueiro, quem é chamado assim por Deus para ser blogueiro, uma das evidências que ele vai ter é que principalmente ele vai ter muita cultura,
Eu não sei se eu tenho muita. Tenho até um bombeiro civil aqui em Vitória, que eu disse assim, ó, o prefeito ele me convidou para eu. Porque assim, eu sou em bola roda, eu sou motorista da Secretaria de Cultura, de Saúde. E o prefeito ele já me convidou 2 vezes para ir para a Secretaria de Cultura. No período eleitoral, eu falei com ele, prefeito, você falou que ele ia para a Secretaria de Cultura, eu quero ir. Ah, pode ir, não, mas agora está no período eleitoral, deixa o período eleitoral concluir, eu vou procurar Paulo Roberto, porque já tenho 30 anos embolando, dirigindo carro, eu não me sinto mais em condições de estar dirigindo carro. Me acordo de madrugada e levando paciente, né, correndo, levando para Recife. Deixa isso para os mais jovens. A gente tem que aproveitar o supra-sumo do que a gente tem, e o que eu tenho. Eu não tenho nada, mas assim, as informações, nós temos muitas informações. Qualquer um homem que chegou à idade que eu cheguei, né, que eu tenho, graças a Deus, muito mais pela frente, mas o que ele vai ter de sobra é conhecimento, não é história para contar, não é? História para contar, porque às vezes eu digo assim, se você não foi acostumado a estar bebendo cachaça, alcoolismo, drogas, né, tomando um ansiolítico, barbitúrico, psicotrópico, né, remédios aí químicos, né, que prejudicam o seu cérebro, você vai ter muita história para contar. Né? É feita a história do vaqueiro, do cantador, né, de vaquejada. Ele sempre conta muita história, né? Tá vendo? Então essa história eu gosto de contar. Para mim, isso aí faz parte do supra-sumo da cultura nordestina. A cantiga de vaquejada. Lembra que eu tô ouvindo essas músicas doidas que tem aí, né? Então, até a semana eu tem um blogueiro aí que eu acompanho na internet, né? Matuto Marmoteiro. Ele tá dizendo, hoje muita gente diz que é do sítio, diz que é vaqueiro, diz que é da zona rural, que é matuto, né? Aí ele depois faz um bocado de palavra, porque se o cara for nordestino, for da zona rural, ele vai conhecer o nome de todas essas né, o caçoar, né, mesmo assim, essas palavras que ele pronunciou lá, e eu confirmo que eu sou matuto mesmo, porque eu me lembro dessas palavras todinhas que usavam na zona rural, né? Mas assim, eu por ter uma originalidade da zona rural, né? Você nasceu na zona rural, então você não tem como se desvencilhar dessa cultura, porque a cultura do vaqueiro, a cultura do Nordeste, é a cultura mais rica que tem no Brasil. Primeiro é a cultura nordestina, segundo é a cultura do gaúcho, mas nem se compara, né? Porque, gente, existem muitas coisas, muitos costumes que tínhamos que já não temos hoje, né? Tem muitos costumes que não temos mais hoje. Por exemplo, além dos assuntos da zona rural, das nossas caçadas, das nossas arapucas, né? Quando eu vim para a cidade de Vitória, você imagina como nós éramos pobres, porque eu quero me apegar aqui a um pouco a cultura que se mudou dos anos, por exemplo, dos anos 70, que eu vivi as culturas dos anos 70. Anos 70 eu tinha 10 anos, né? Quando chegamos em Vitória, a gente saindo da zona rural, chegamos em Vitória, meu pai alugou uma casa e disse à minha mãe, olha Maria, lá em Vitória aluguei uma casa, ela é cara, é uma casa muito humilde, não tinha reboco, meu pai ainda dizia que era caro, porque era caro para ele pagar. Aí depois ele consequentemente alugou uma outra casa, menor, era uma casa que dividiram em duas. Agora você veja, na época já tínhamos em nossa casa, tínhamos 8 pessoas, que ainda não tinha nascido as nossas irmãs. Aí quando a gente chegou para morar nessa casa, você vê, antigamente não havia guarda-roupa na casa dos pobres. Tinha era uma mala. Tinha mala e tinha maleta. Era uma mala grande, era feito um baú, onde ele colocava as roupas, né? A roupa da família todinha ali naquele baú. Hoje não cabia nem a metade da minha roupa, nem um quarto, né? Mas porque a gente não era humilde demais. E você vê, uma mesa foi colocada na sala. E aí tinha esse baú que ficou debaixo da mesa. Aí eu dormia deitado nessa mala, em cima dessa mala, debaixo da mesa. Os pés ficavam de fora, os pés ficavam pendurados. Você vê a situação, como é que era. A pobreza, as dificuldades, né? Meu pai começou a trabalhar, mas eu me apego aqui a algumas culturas que tínhamos dos anos 70. Por exemplo, a minha mãe, no ano 69, ela engravidou.
E ela, ali, lá no Maués, no Instituto de Madre Odila, ela fazia uns cursos ali, vários cursos, inclusive cursos para mulheres que estavam esperando bebê, né? Estavam esperando bebê. E minha mãe ali naquele curso, ela além de aprender a fazer os timão, as roupinhas para minha futura irmã, que haveria de nascer, que ela não sabia ainda que ia ser uma menina, porque naquela época não havia ultrassom. A gente só sabia que era menino ou menina quando, né, o bebê nascia. Então ali minha mãe, lá no instituto, arranjou uma mala bem grande, ali uma caixa bem grande, ali naquela arte, ali naquele curso, ela fez o desenho, colou um grude em toda aquela caixa com um pedacinho de jornal, daquelas revistas que tinha antigamente, revistas Contigo, revistas femininas. E ficou aquela caixa bem bonita, ela encheu ali de roupinhas, já esperando o seu bebê. Todos nós fomos muito bem recebidos ao chegarmos nesse mundo pela minha mãe. Mas aqui minha mãe mais se preparou para receber aqui nesse mundo foi Lucinha. Então quando Lucinha nasceu, a parteira foi com Madre Brasilina. Madre Brasilina, quem conheceu ali no Moés, deu um tempinho, eu vou fazer um vídeo sobre ela. Ela era uma parteira que ela atendeu muita gente daquela época, daquela região ali do Maués. E ela, quando eu já estava